Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Essa semana tem sido bem puxada, justamente por conta do final de ano, né? Muito trabalho, mas Deus tem dado graça para nós, pelo menos para mim. O Senhor tem derramado uma graça diferente para que a gente possa vencer, né? Essas últimas 2 semanas aí, em nome de Jesus. Hoje nós começamos o livro de A Carta aos Hebreus. E como eu falei ontem, a gente não tem o autor, é incerto, né? Então, eles colocam várias opções para a autoria desse livro, mas o mais importante é a mensagem, que é tão poderosa. Pensa numa carta que a gente tem um conteúdo denso, igual Romanos, né? Tem cartas que são realmente um diferencial para nós. Então, vamos lá? Hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 6. Depois, no sábado, a gente vai ler do 7 ao 10 e depois a gente termina do 11 ao 13. Porque na segunda-feira, nessa última semana da nossa leitura, a gente já vai para 2 Timóteo, na terça-feira, 2 Pedro e Judas, na quarta-feira, 1 João, depois na quinta, 2 João e 3 João, e depois sexta, sábado e domingo, a gente vai para Apocalipse, tá bom? Então, a gente termina a leitura no dia 29. A gente vai ter aí 2 dias de descanso para iniciar, então, uma nova leitura em 2025. Eu espero que vocês estejam aí já se preparando, né, para esse ano que vai iniciar e que a gente não pode parar. Se alimentar com a palavra de Deus é primordial para a nossa maturidade, né, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na nossa fé, para o fortalecimento espiritual mesmo, né? É um alimento que nós comemos todos os dias para que a gente possa suportar o dia mal, para que a gente possa suportar as astutas ciladas do diabo, né? Então a gente está aqui para isso. Vamos lá, então? Hebreus capítulo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Perdão, é uma pergunta. E outra vez: Eu serei o seu pai e ele será o meu filho? E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, capítulo 1, ele vai falar sobre essa autoridade, né, que Jesus tem sobre todos os anjos, literalmente todos os anjos. Jesus, como Filho de Deus, tem autoridade sobre todas as coisas. Ele diz que Deus o chamou de filho e diz que ele seria o seu pai
E ele não disse isso para anjo nenhum, inclusive para Satanás, né, que se rebelou contra Deus. Todos eles são criaturas e o Filho é a obra-prima do Pai, né? Então Jesus é o próprio Deus encarnado. Então é maravilhoso a gente ver que ele vai falando sobre essa divindade. O Filho é superior aos anjos. Capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito da qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é os anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus em tudo, né? Ele se colocou como homem, ele encarnou, né? Ele se esvaziou para que ele pudesse nos dar condições de nos tornarmos irmãos, de nos tornarmos filhos de Deus, de realmente alcançarmos essa tão grande salvação, porque ele se sujeitou a vir até nós, né, e nos resgatar como sumo sacerdote, fazer a propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto,
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ele vai falar sobre essa questão de Jesus ser maior que Moisés. Moisés trouxe, toda a lei, todo o ensino que Deus instruiu ele a passar para o povo, mas Moisés era homem, Moisés era sujeito ao pecado, Moisés também tinha a sua mortalidade, por conta do pecado, e por isso ele pôde fazer somente até um momento, mas Jesus, ele é muito superior, porque ele é Deus, e porque ele então consegue, através do seu sacrifício perfeito, trazer essa salvação que nós precisamos, e o nosso coração pode então ser transformado. Não mais um coração endurecido, não mais alguém extremamente sujeito à morte, por causa do pecado, mas hoje nós somos vivificados todos os dias pela palavra de Deus, e assim nós vamos poder ter vida eterna com Ele. Capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos,
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Capítulo 4, o autor de Hebreus vai falar sobre essa questão de nós entendermos que em Cristo nós encontramos esse lugar de descanso, porque a obra foi finalizada. Tudo aquilo que Deus precisava fazer para que nos desse acesso à sala do trono novamente, a sua presença, foi feito em Cristo Jesus. Nós temos acesso a esse lugar de descanso. Nós precisamos simplesmente acessá-lo através da nossa comunhão com Deus, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E nós então teremos esse descanso sabático aqui ainda nesta terra e na eternidade com o Senhor plenamente. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Capítulo 5, ele vai falar sobre a função do sumo sacerdote, né? E como Cristo, então, exerce essa função, sendo aquele que pode oferecer um sacrifício perfeito por mim e por você. Esse é o sacrifício que Jesus faz. Ele tem um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. Ele fala que ele é da ordem de Melquisedeque. Então, se a gente olha lá para Gênesis, a gente consegue entender um pouquinho, talvez, o que seja esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Fala de alguém que já era rei em Salém e que já servia a Deus com integridade. Deus já falava com ele, e é a partir disso que Abraão recebe a bênção ali em Gênesis, né? Cristo já se manifestando com graça e misericórdia desde o início da criação. Capítulo 6, né? Para nós finalizarmos, isso mesmo. Diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento,
pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6 vai falar sobre essa maturidade que precisa acontecer, né? Capítulo 5, Paulo já estava falando sobre essa questão do alimento sólido e do leite espiritual, mas que nós precisamos continuar avançando, né? Para amadurecermos. Então, como eu falei no início da nossa leitura, ter esse hábito da disciplina da leitura tem a ver com isso. É entender que nós precisamos crescer, amadurecer, nos desenvolver espiritualmente, porque não dá para permanecer como crianças espirituais a vida toda. Não dá para permanecer querendo ouvir de outras pessoas sempre o ensino, a palavra, sendo que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e ela é poderosa para nos ensinar o que nós precisamos, sermos ministrados de forma pessoal e particular pelo próprio Senhor. Então, que a gente possa estar firme, né, nessas promessas que Deus tem feito e crescermos, então, desejarmos não o leite simplesmente, mas agora um alimento sólido, né, crescendo mesmo no Senhor, para que a gente possa continuar avançando e amadurecendo, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótima sexta-feira para nós, né? Dia 20 de dezembro. Estamos aí realmente na reta final, faltam só 9 dias para nós terminarmos a nossa leitura. Então fica firme, né? Não deixa de fazer a sua leitura diária aí, né? Acha um tempinho e bora fazer a nossa leitura em nome de Jesus e continuar. Amanhã, sábado, a gente continua aqui a partir do capítulo 7 e nós vamos seguindo até amanhã, até domingo, na verdade, né? Para a gente terminar aqui o livro, a Carta aos Hebreus, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura.